Por que estão romantizando a educação? Oi pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Daniel Ferreira, comunicador deste canal e para além disso, sou um professor de língua portuguesa apaixonado por literatura. O vídeo de hoje não é um assunto leve, eu pensei inúmeras vezes se eu deveria gravar ou não esse tipo de conteúdo, mas é necessário. Ultimamente eu venho percebendo uma amplitude nas divulgações sobre educação em redes sociais, o que é muito importante porque cada vez que a gente produz conteúdo sobre educação, sobre literatura, sobre qualquer ramo que envolve a educação, isso pode gerar novos profissionais, porque eles ficam, pessoas que nunca pensaram na educação como objetivo de trabalho, acabam se vendo ali, se entendendo como futuros educadores, como futuros professores, só que ao mesmo tempo é uma via de mão dupla. O tanto que é positivo e isso pode trazer um aumento para a nossa classe de professores e educadores, que aqui eu quero falar sobre um modo geral, não quero só focar na educação enquanto professores, eu quero focar no modo enquanto pessoas que trabalham em educação, pessoas que exercem esse papel dentro de uma escola, e aqui eu posso incluir serventes, cozinheiras, secretárias, coordenadoras, pedagogas, professores, auxiliares, agentes. Eu posso incluir todas essas categorias dentro de uma escola. Então, eu quero falar sobre todas essas pessoas. Claro que eu vou focar mais na minha área, porque eu sou um professor, então eu quero falar com propriedade. Então, eu vou falar tanto enquanto auxiliar de sala, que é o que eu exerço hoje enquanto profissão, e quanto professor, que é o que eu tenho base de formação. Um ponto importante que a gente não pode descartar é entender que, para uma educação funcionar, além de todas essas pessoas que eu já citei, a gente precisa entender que existem pessoas acima de nós. E aqui eu falo sobre governos. Eu estou falando de municípios, de estado e de federação. Então, eu estou abrangendo o municipal, o estadual e o federativo. Então, para uma escola municipal funcionar, precisa sim de ter todo um amparo político e financeiro de um município. Então a gente precisa do secretário de educação, a gente precisa das pessoas que trabalham na secretaria de educação, a gente precisa do prefeito, a gente precisa de todo esse aval. E assim acontece no estado e acontece no federal. Então, se a gente sabe que existe uma estrutura base, que aqui é na base eu trago a escola em si, e existe uma estrutura que exerce poder e total influência em cima dessa base, a gente precisa entender que a educação está adoecendo. Quando a gente fala sobre esse aumento na internet de usuários com o nome professor, que falam sobre educação, que mostram como é a realidade da educação, a gente tem que estar ciente que isso vai ser positivo, isso vai mostrar que se está precisando de suporte, a gente pode contar com a rede social para trazer esse suporte, a gente pode divulgar ali quem nós somos, e isso pode gerar trabalho para nós, mas também acaba ilustrando uma realidade que talvez não seja a mais bonita, não seja a mais comum. E quando eu falo sobre romantização, não necessariamente eu só estou falando das redes sociais. Claro que acontece essa higienização nas redes sociais, onde as pessoas querem fazer recortes da sua vida e mostrar o seu lado positivo. Isso é muito comum, mais do que deveria ser, onde as pessoas só mostram o positivo, só mostram o lado bom da coisa, mas também isso está acontecendo no presencial. Você está na educação, é um trabalho que você vai mexer diretamente com um público que por muitas das vezes tem uma expectativa enorme na educação e ao mesmo tempo não quer valorizar a educação. É uma ladainha velha que a gente fala que a educação não é valorizada e a gente precisa continuar afirmando isso. A educação não é algo valorizado. E um dos apontamentos que a gente pode fazer em relação a isso é como está se reduzindo o número de ingressantes nos cursos de licenciatura. A minha turma, por exemplo, começou com mais de 25 pessoas e terminou com menos de 12. Se eu não me engano, foram 12 pessoas que se formaram esse ano. Ainda teve algumas pendências de algumas pessoas que entraram no meio do ano, então a grade não batia, mas
acho que 12 pessoas se formaram esse ano comigo, numa instituição federal renomada, como é o IF. O IF tem espalhado pelo Brasil inteiro. E quase 10 pessoas se formaram em língua portuguesa. E a gente sempre ouve, nossa, como educar é lindo, como educar é um privilégio. Será mesmo? Será mesmo que, atualmente, educar, ser um educador, ser parte de uma escola, é um privilégio? Claro que aqui, enquanto uma pessoa concursada, que já passou pelo probatório, já tenho 9 anos de prefeitura, é ótimo, porque eu sei que eu tenho uma estabilidade que muitos outros empregos não me dão. Eu tenho consciência desse privilégio de ser uma pessoa concursada. Tanto que eu só saio da minha vaga se for para ir com uma vaga de professor, que é o que eu me formei e o que eu pretendo atuar. Então, o que eu falo, até mesmo de uma forma não concreta, porque eu falo, educar é lindo? Sim, eu gosto muito de educar, eu gosto muito, nem educar, vou até mudar essa palavra. Lecionar é uma coisa incrível. Eu amo lecionar a língua portuguesa. Amo. Isso é o que eu sei fazer. Só que ao mesmo tempo, você estar na educação é um desafio mental e principalmente físico, porque se o seu mental não vai bem, o seu físico também não vai. Essa pesquisa do ano de 2017 é da APOSP, espero que eu tenha falado certo, é o Observatório da Violência nas Escolas, é uma instituição de São Paulo, que fez essa pesquisa em 2017, que diz que 44% dos professores da rede estadual paulista relataram já ter sofrido agressões verbais dentro da escola. E essas agressões podem ser em forma de xingamentos, humilhações, ameaças, intimidações feitas por alunos. Em parceria com esse instituto, saiu uma nova pesquisa em 2019, onde contou com o auxílio do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, onde 54% destes relata que já sofreram algum tipo de violência dentro da escola. Porque um dos maiores problemas é romantizar a educação. A educação é um ato que é profissional. Essa crítica é diretamente às famílias que estão na educação. Porque quando a gente fala sobre educação, a gente está falando sobre uma profissão. Ser professor não é um hobby, não é uma coisa que eu faço por somente gostar. Eu gosto, é minha profissão que eu escolhi, é o que eu trabalhei 4 anos para ter o meu diploma, que eu dispus para estar nesse Instituto Federal aprendendo a ser professor, aprendendo sobre a língua portuguesa, porque eu estava fazendo licenciatura em letras. Então, eu aprendi a ser professor. Mais que algumas pessoas dizem que é dom, acredito que parte de você ter uma oratória boa, você saber conversar, são coisas que vão além do aprendizado. Então, claro que essa minha desenvoltura é uma característica minha, e aí vem como um dom, por mais que eu não concorde com esse termo dom. Mas são 4 anos que eu me dispus a aprender sobre ser professor. São 9 anos que eu estou na minha carreira, aprendendo a cada dia a ser o melhor auxiliar de sala. Quando eu digo que a família precisa entender que quando a gente está dentro da escola, ela é um ambiente profissional, é um ambiente que exige respeito e condutas, é isso que vem quando eu falo que a romantização é um problema. A gente entende, enquanto instituição, a gente entende que cada família é única e famílias, né, porque a gente está falando de sociedade, a gente está falando diretamente de situações, de problemas que podem acontecer e vão acontecer. Nenhuma família, acredito eu, não tenha problemas. Porque a gente está tratando de pessoas, e pessoas têm problemas. A gente tem as nossas. A viver, né, na verdade. É bom e ruim ao mesmo tempo, porque a gente vai gerando situações que são problemáticas, mas a escola, e aqui eu acho que é um ponto da minha maior crítica em relação à família, porque eu ainda vou tratar da questão profissional, a escola não é obrigada a resolver os seus problemas familiares. O aluno chega pra gente com diversos problemas e a gente não é obrigado a resolver esses problemas familiares dos alunos. Por mais que eles passem 5, 6,
7 horas dentro de um ambiente escolar. A gente não é obrigado a resolver esses problemas. E aqui eu falo enquanto auxiliar e enquanto professor. A gente não é obrigado a resolver os problemas familiares das crianças, dos alunos. E sabe por quê? Porque a escola é uma instituição. E se a família não prepara o aluno para estar dentro dessa instituição, que por muitas das vezes é pública, é vinda de um estabelecimento político, ou municipal, ou estadual, ou federal, a gente não tem que preparar. A gente não precisa preparar esse aluno porque a gente entende que o aluno, ele é nosso aluno. Ele não é meu filho, ele não é meu sobrinho, ele não é meu primo, ele não é minha família, não é meu irmão, ele não é minha família. Ele é meu aluno. E aqui a gente mantém uma relação profissional. E aí você percebe que essa minha fala comunica diretamente com essas violências, essas agressões. Por quê? Os alunos, eles vão totalmente despreparados enquanto pessoas para lidar com outras pessoas e acabam cometendo essas violências. E, gente, é só vocês jogarem no Google violências nas escolas e vocês vão ver o tanto de reportagem que acontece. Que tantos professores, tantos profissionais de educação, tantas pessoas que vivem na escola, que trabalham na escola, melhor, que trabalham na escola, sofrem. Da secretária que sofreu uma violência por conta de um pai que não entendeu a situação e se achou no direito de fazer essa violência, como vai a professora que é agredida fora da escola, porque o pai não gostou do modo que tratou a sua criança, o pai, a mãe, aqui eu tô falando pai, mas é só para generalizar minha fala. Aí do aluno que já fez alguma agressão com o professor porque se sentiu no direito de falar com aquele professor daquele jeito. Nós, enquanto escola, enquanto instituição, a gente precisa que as famílias entendam que ainda assim, por mais que seja lindo, incrível, e o papel da escola seja um papel até mesmo utópico por diversas vezes, a gente ainda é uma instituição de ensino. A gente tá ali para ensinar. E aí aqui a gente pode fazer vários recortes, né? Se a gente for falar da educação infantil, a gente tá ali para ensinar o primeiro nome deles, né? As primeiras letras, os primeiros números, a primeira escrita. Se a gente fala, por exemplo, do ensino fundamental 1, a gente tá ali para ensinar determinados assuntos. Se a gente fala sobre o ensino fundamental 2, são outros assuntos. Se a gente fala sobre o médio, é outros assuntos. Se a gente fala do ensino superior, são outros assuntos. Esses dias eu tava pensando, porque eu usei uma camisa para trabalhar, onde atrás nas costas tem escrito educador. E eu comprei essa camisa, eu acho que no meu 3º ano de trabalho, se eu não me engano. E eu comecei a refletir sobre essa palavra educador. Para mim, Daniel, e aqui eu vou utilizar dessa estratégia. Daniel, eu mesmo sendo auxiliar de sala, eu não sou educador. Eu sou um profissional que está ali, incumbido de determinadas funções para auxiliar os alunos, auxiliar a sala, fazer com que ela funcione e auxiliar o meu professor ou a minha professora com quem eu estou trabalhando ali na hora. E aqui vem o meu ponto de maior hipocrisia, porque eu estou ali, eu acabo me apegando a esses alunos, acabo tratando com respeito e principalmente amor. Eu tento entregar para eles o que eu gostaria de ter nesse momento, se eu tivesse numa escola de educação infantil. E é aqui que pega a romantização, porque ao mesmo tempo eu reflito, eu não sou um educador, porque eu vejo educador como parte da família, como essa maneira de educar como responsabilidade da família. A família que para mim tem que educar. Eu estou ali para ensinar determinadas coisas e facilitar a, a estadia deles naquela instituição. Para mim, a minha profissão, o meu jeito de exercer a minha profissão é dessa forma. Eu estou ali para facilitar o dia a dia desses alunos dentro da escola. Eu acredito que isso não descarta eu ser amoroso, afetivo, ser um bom profissional, mas no sentido de ser agradável e ao mesmo tempo de ter
autoridade enquanto profissional. E aqui eu posso trazer contribuições do Bernard Charlotte, que ele afirma que para a educação acontecer, é necessário 3 fatores: o sujeito, o mundo e o saber. E aqui, tendo uma leitura própria, eu preciso dizer que o saber vem do profissional que está ali inserido na sala. O sujeito é esse sujeito que nos chega de fora, sabe? O aluno. E o mundo é a escola. Então, essa zona do aprender, ela precisa ser uma zona entendida que a autoridade ela é necessária em diversos momentos. Tanto que tem uma citação dele que é: aprender a entrar em uma relação com o saber que envolve o mundo, o outro e o si mesmo. Se eu, profissional, sei sobre mim e sei sobre o que eu preciso para que essa educação funcione, por que eu não posso funcionar com autoridade? Por que eu não posso usar da minha autoridade enquanto profissional? Esses dias aconteceu uma situação que eu precisei refletir sobre essa diferença do autoritarismo com a autoridade. O autoritarismo é esse esbanjar do poder que eu tenho. Porque, querendo ou não, cada pessoa em um papel profissional tem um poder. Por exemplo, o prefeito, ele tem um poder específico. O secretário, ele tem um poder específico. Aí vem diretor, pedagoga, servente, cada um tem um poder em si, o que gera profissão. Então, o professor, ele tem um poder específico, o auxiliar de sala tem um poder específico. Quando a gente quer falar sobre o autoritarismo, a gente pega esse poder e usa sem freio, usa sem medida. Então, é você abusar desse poder que você tem para utilizar da sua autoridade, da sua regência. E esses dias eu ouvi um comentário que me entristeceu. Basicamente era que os professores não poderiam usar mais sua autoridade porque isso pode gerar traumas nos alunos. E aqui a gente tem que definir com muita consciência o que é autoridade e o que é autoritarismo. A autoridade é eu utilizar das minhas estratégias possíveis para conseguir fazer com que a regência aconteça, que a aula aconteça. Eu preciso, para que minha aula aconteça, de respeito mútuo, e aí é dos alunos comigo e comigo com os alunos. Eu preciso de um ambiente que forneça coisas para poder eu conseguir aplicar as minhas aulas, e aqui eu estou falando de estrutura de materiais para que a educação funcione. Para a educação funcionar, eu preciso exercer a minha profissão com autoridade, com consciência do que eu sei sobre a minha profissão, do que eu aprendi, do que eu tenho em mim, das minhas capacidades, e aqui são capacidades de aprendizado, decodificar isso que eu aprendi. Eu preciso ter autoridade sobre a minha voz, sobre o meu corpo, para que ele possa funcionar da forma correta dentro de uma sala de aula. Quando eu ouço sobre o professor ele não pode exercer com autoridade, tem que exercer com amor, eu acredito ser errado. Porque sim, eu trabalho porque eu estou inserido em uma sociedade capitalista que me cobra o meu trabalho, e aí eu não posso dizer que eu só trabalho por amor, porque eu preciso do dinheiro no final do mês para poder pagar as minhas contas. Então a gente tem que ser claro nisso, mas também eu tenho que ter consciência de que para eu exercer o meu trabalho, eu preciso minimamente gostar do que eu faço. Isso eu acho válido, eu minimamente gostar do que eu faço, mas eu preciso que o ambiente colabore. Constantemente tem reportagens na internet dizendo que o número de violências dentro do ambiente escolar aumentou. E essa violência vem tanto dos alunos, com os professores, com os profissionais da educação, tanto com as famílias fazem com esses profissionais. Então, será mesmo que eu não posso utilizar da minha autoridade enquanto profissional, e é uma autoridade consciente, vista que eu tenho responsabilidades dentro da minha profissão e eu tenho poderes dentro da minha profissão? Será que eu não posso usar dessa autoridade para poder ensinar, para poder lecionar?
Será que eu não posso? E é por isso que o número de profissionais com burnout, com depressão, com situações, com problemas de saúde, está aumentando. Segundo os estudos da OCDE, professores brasileiros conseguem usar apenas cerca de 67% do tempo da aula para atividades de ensino. O restante é para controle disciplinar, organização da sala, resolução de conflitos e tarefas administrativas. Você tem uma aula que é 100% e eu uso 67% para lecionar, o restante eu tenho que utilizar para controle disciplinar. Será que a educação está tendo alunos capacitados para estarem ali? Será que isso não está interferindo na saúde mental dos nossos profissionais da educação? Tanto que Fabiana Botelho Caldas e colaboradores analisaram essa questão da saúde mental, do adoecimento dos profissionais de educação, principalmente dos professores de escolas públicas no Brasil. E aqui eles avaliaram que o estresse, a ansiedade, a depressão e o burnout está cada vez maior. Eles se relacionaram a sobrecarga de trabalho, pressão institucional e precariedade das condições escolares. E essas precariedades, para mim, soam como precariedades estruturais. Então, precisa, sim, de um ambiente estruturado para se trabalhar, mas também como esse ambiente que não está preparado, que o aluno não está preparado, que a família não está preparada para estar ali. Porque se a gente está falando de alunos, a gente também está falando de famílias. E as famílias não necessariamente é pai e mãe. Eu englobo responsáveis por esses alunos, que pode ser abrigos institucionais, pode ser vós, tios, sabe? É essa esfera, responsáveis, né? Não é somente família, é responsáveis. Então a gente precisa parar de romantizar esse ambiente escolar, essa escola, e entender que ali é um lugar profissional, é um lugar que precisa ter uma estrutura, precisa ter respeito vindo de parte de fora, quanto também de parte de dentro. E a gente precisa de um ambiente escolar digno para se trabalhar, para que a educação pare de adoecer. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei. Em caso você não seja inscrito, eu te convido a se inscrever e fazer parte deste canal. E se você quiser me seguir no Instagram, o link tá aqui embaixo. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, se cuida e tchau!